Diletos amigos, saudações a todos. Bem-vindo ao Semcast. O Semcast é uma produção audiovisual patrocinado pela Clínica Sem. Eu sou Anderson Rodrigues, serei seu host nesse episódio. E hoje falaremos sobre lipedema. Compõe essa mesa a doutora Alessandra, a doutora Cecília e a nossa convidada é a doutora Roberta. Aproveito e dou boas-vindas à doutora Roberta como novo membro da Clínica Sem. Tá? Obrigada pelo convite, Anderson. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso e ter você como membro da SEM agora. Bom, o tema é lipedema. E o que é o lipedema? Na verdade, o lipedema é uma doença inflamatória crônica, né, que compõe-se por um depósito anormal de gordura, principalmente nas pernas, né, e tronco inferior, como também pode acontecer nos braços, tá? Pode ter um componente vascular associado, então muitas vezes pode estar ligado com varizes, linfedema, né? Umas alterações circulatórias em geral. Então, é importante o paciente, normalmente esse paciente chega com uma queixa estética, né? Mas está associado com queixas também sintomáticas. Não é só uma queixa estética. Então, às vezes o paciente chega primeiro para o cirurgião plástico, né? E você tem que encaminhar o paciente para uma avaliação do cirurgião vascular, porque realmente está associado frequentemente com outras alterações circulatórias, alterações vasculares. Tá? É uma gordura, esse depósito de gordura é uma gordura diferente de uma gordura da obesidade, por exemplo. Uhum. Porque, além do padrão de distribuição ser anormal, né, ou a obesidade está ligada com um padrão de distribuição mais homogêneo, né, então, tronco, membro superior, membros inferiores, e o lipedema, como eu falei, é mais concentrado em membros inferiores, perna, tronco inferior e algumas vezes os braços. Mas Roberto, esse diagnóstico de lipedema assim, é algo relativamente recente, não? Na verdade, eu acho que sempre existiu, isso. Mas os critérios para você definir isso aqui. Isso, exatamente. Sempre existiu lipedema. Até nas pinturas renascentistas, você via que os pintores retratavam, desenhavam as mulheres com aquele corpo, né? A cinturinha fina e o quadril bem largo, as coxas bem grossas. Então, até no renascentismo já existia isso. Mas o diagnóstico começou, vamos dizer, entrar na moda, porque nos últimos anos surgiu uma tendência de uma medicina integrativa, a cirurgia plástica, uma cirurgia plástica, vamos dizer, funcional. Né? Hoje em dia tem uma moda de ter uma cirurgia plástica funcional, uma plástica mais orgânica, né? Então, as pessoas começaram a linkar esse depósito de gordura com uma alteração, na verdade, funcional. Né? Então, começou a linkar com outras especialidades. Então, cirurgia vascular, com outras disciplinas, a fisioterapia, a nutrição, endocrinologia. Então, começou a ter esse link de ter uma visão do paciente como um todo, né? Você tratar o paciente... Esse entendimento da... Bom, acho que o Roberto falou 2 pontos muito importantes, né, Anderson? Uma, é o entendimento de que a plástica, ela não é estética pura, né? Então, assim, não existe essa separação em cirurgia estética e reparadora. Então, a plástica sempre foi uma cirurgia que, como outra qualquer, a gente vem para resolver problemas. Né? Então, não existia essa divisão. E a parte corporal talvez carecesse de entendimento, né, Roberta? Que eu acho que depois que a gente melhorou o sistema diagnóstico, hoje a gente tem infravermelho, que de forma ampla a gente consegue perceber diferenças de temperatura, diferenças de perfusão, né? Vamos falar assim, perfusão do tecido de uma forma não invasiva, menos agressiva, a gente melhorou o nosso conhecimento. Então, hoje, está indo para a região corporal o entendimento de que existe uma doença. Sim. Eu poderia, por exemplo, o que talvez a população leiga conheça como culote ser designado como lipedema.
A moça fala, tem o culote, sim, não sei o quê. Em alguns casos, sim. Exatamente isso. Porque é aquele padrão... Você vê que o culote, por exemplo, não é proporcional ao resto do corpo da pessoa. Né? Eu nem então, sei se a nossa audiência, todo mundo entende. Entende. Ou é só... Mulher, qualquer mulher e a entende gordura culote. do lipedema, ela é diferente, por exemplo, da obesidade, porque ela não responde a dietas, a exercício físico. Você vê que quando é obesidade pura, se a pessoa fizer uma dieta, se a pessoa fizer exercício físico, ela tem uma resposta. E o lipedema, ele não tem resposta. A pessoa mesmo fala, a paciente chega com a gente com essa queixa. Doutora, eu fiz dieta, eu emagreci, mas eu só emagreço aqui, ó. Só aqui no tronco. Embaixo eu não emagreço. Eu continuo, a pessoa tem essa queixa. Ela fala, não, eu já fiz dieta, emagreci, estou fazendo exercício, mas eu só emagreço aqui, ó. E ela fala que a parte inferior do corpo continua igual. Então, por isso que o padrão de gordura é diferente da obesidade, né? Então, tem essa diferença. Óbvio, você tem que tratar a obesidade para quem tem lipedema? Tem. Mas você vê que é uma gordura que não responde. Bom, lembro-me, né, que antigamente tinha aquela distribuição de gordura, né, que falava formato de pera e formato de maçã. Isso mudou alguma coisa? Na verdade, hoje em dia, não mudou a classificação, mas é que você sabe que, por exemplo, a pessoa que tem o padrão corporal formato de maçã é uma gordura intraabdominal, é uma gordura visceral. A pessoa que tem o formato de pera é o padrão do lipedema. Então, a gente sabe que esses padrões corporais estão associados com componentes de gordura diferentes, né? Em depósitos diferentes de gordura. Então, hoje a gente sabe isso, na verdade. Ô, Roberta, mas assim, o que a gente sempre falava é celulite, né? E aí agora a gente ouve falar de lipedema. O lipedema é a celulite glamourizada, digo, com nome novo, bonitinho, ou existem diferenças entre elas? Então, existe. A celulite, na verdade, ela é estética. Ela tem realmente o padrão de nodulações, né, de irregularidades na superfície da pele, mas estético. Por quê? Parece que o lipedema parece, só que o lipedema tem outros sintomas associados. Então, o que o paciente que tem o lipedema, além de ter o depósito de gordura anormal, o que ele sente? Ele pode ter dor, apalpação, sensibilidade ao toque nas áreas afetadas. Então, região de tornozelo, por exemplo, que tem aquele tornozelo, aquele maléolo gordinho. Se você apertar, o paciente tem sensibilidade. Pode ter hematomas e equimoses espontâneos. Isso pode acontecer. Tendência a inchaço, um edema que não... Caramba, já estou me diagnosticando. Nossa. Ai, meu Deus. Mas assim, isso, a celulite que a Cecília falou, é o que se conhecia ou se conhece por lipodistrofia. Ou não? Na verdade, eu acho que é a celulite em relação à irregularidade de superfície. O nome correto, lipodistrofia ginecoide, né? Que, assim, hoje, talvez eu até não... Porque o lipedema é um entendimento atual, né? Então, talvez o lipedema seja um grau avançado dessa doença que comece, talvez como o que a gente conhecia como celulite, né? Então, acho que vai ser o nosso... Pode ser uma evolução. Nosso entendimento tem que ter para ter o diagnóstico do lipedema, você tem que ter os outros sintomas associados, né? Então, você tem que ter essa dor, você tem que ter, por exemplo, um edema que não regride com drenagem linfática, né? A pessoa está o tempo inteiro com aquele membro edemaciado. Você tem que ter... O diagnóstico, ele tem que ter essas outras coisas associadas. Se você não tiver esses sintomas associados, aí você não pode falar que é um lipedema. É simplesmente uma lipodistrofia, é uma celulite, né? Então, você tem que ter esses sintomas associados, sim. Né? Então, o edema, não é só o padrão de depósito de gordura que faz o diagnóstico de lipedema. Teve até um amigo que brincou um dia desse e falou assim, todo mundo agora que é obeso, tem obesidade, fala que é lipedema. Então, a moda é isso, né? A moda começa a aparecer. Você tem que ter esses sintomas. Para ter o critério diagnóstico, você tem que ter esses sintomas associados. Agora, eu achei muito interessante isso que você falou, assim, dessa diferença que existe entre obesidade e lipedema, dessa pessoa que emagrece, mas a gordura tá lá.
Tem um motivo? É a forma como ela se organiza? São receptores? Na verdade, não se sabe exatamente a causa do lipedema, mas ela está muito associada com alterações hormonais. O que a gente tem visto nos quadros de lipedema é que as pacientes falam, começou, doutora, na adolescência. Então, puberdade, alterações hormonais da puberdade. Começou na menopausa. Quando eu entrei na menopausa, comecei a ter dor, comecei a ter inchaço na perna. Então, o que a gente tem visto é que as alterações hormonais, os gatilhos, são essas alterações hormonais. Gravidez, puberdade e menopausa. E quem usa anticoncepcional, por exemplo? Também. Hoje em dia também tem uma grande, né, moda de uso de hormônios, né? Chip da beleza, essas coisas. Então, tem muita gente aí provocando alterações hormonais, né? Que a pessoa, se não for bem controlado, pode levar a uma pessoa que já tem um padrão de lipodistrofia, começar com uma alteração hormonal ali, né? Provocada, pode acontecer, sim, de começar a ter esses sintomas. Mas só para esclarecer para nossa audiência, pode ser tanto no sexo masculino quanto feminino. Isso. É mais comum nas mulheres. 90% das pacientes são mulheres. Mas pode, sim, acometer o sexo masculino também, tá? E, como eu falei, a gente, hoje em dia, procura fazer... por exemplo, tem alteração hormonal. Então, você vai encaminhar para o endocrinologista, né? Um ginecologista, menopausa, né? Foi desencadeado na menopausa. Você tem que ter esse acompanhamento do ginecologista, né? Justamente porque não adianta você tratar né, ali a parte física, a parte estética, se você não tiver esse tratamento da causa, né? Vamos dizer, do gatilho por trás, né? Então, tem que ter esse balanço aí. E existe também alterações na pele. Existem alterações na pele, né? Então, por exemplo, esse padrão da celulite, né? Esse padrão irregular da pele. Lembrando uma casca de laranja, Lembrando né? casca de laranja. É um sinal, né? O nome. Então, tem essa alteração também. Tá? O importante, o que a gente, além do diagnóstico, a gente procura solicitar alguns exames que podem também... o diagnóstico é clínico, mas você tem alguns exames que vão te ajudar. Então, pedir uma linfocintilografia, né, para ver o padrão de drenagem linfática daquele paciente. Um ultrassom Doppler, né, para a gente ver, no caso vascular, né, vai solicitar justamente para avaliar a parte de circulatória, a parte de retorno venoso, para avaliar, para diferenciar se aquele edema é de um lipedema ou de outra doença, né? De uma insuficiência venosa crônica, de alguma outra coisa. A gente pode também solicitar os exames hormonais, os exames de sangue, que vão, né, ali dar os níveis hormonais, se tem realmente alguma alteração ou não. Você pode estar listando todos para eu anotar? Eu vou chegar em casa e já vou pedir. Eu já tenho um carinho aqui. Eu tenho carinho. Eu faço digital. Até para facilitar, mas eu só queria todos. Por isso que, na verdade, o tratamento do lipedema, a gente fala, é multidisciplinar. A gente precisa, né, ter todos esses profissionais envolvidos. Se o paciente chegar em você é o cirurgião plástico, e chegar em você com aquela queixa estética, você diagnosticar que é um lipedema, você vai ter que buscar essa multidisciplinaridade. Para, primeiro, tratamento, além da parte vascular, né? Além de da parte cirúrgica, de cirurgião plástico, você vai ter que encaminhar para uma nutricionista ou para um nutrólogo para fazer dieta anti-inflamatória, tá? Então, isso é importantíssimo, tá? Tanto para justamente a gente ter o tratamento da obesidade associada. Então, buscar essa dieta anti-inflamatória, terapia complexa, terapia de compressão. Então, encaminhar para uma fisioterapeuta, para começar essa parte da terapia complexa. E a parte a parte específica também da cirurgia em si, né? Que aí é a nossa parte do cirurgião plástico. Lipoaspiração. Como é que a gente ajuda esse paciente? A lipoaspiração é a mesma?
Na verdade, é uma lipoaspiração de membros, né? De membros. Redução volumétrica. Redução volumétrica, aspiração de gordura mesmo. A gente segue algumas técnicas, né, diferentes. Então, o pós-operatório tem algumas diferenças de uma lipoaspiração, uma lipoaspiração normal, mas é basicamente a lipoaspiração mesmo, retirada de gordura. E uma retirada, vamos dizer assim, homogênea, né? Você tem que procurar fazer aquela retirada homogênea de gordura. Por quê? Lembrando que o lipedema, ele tem gradações, né? Grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. Existem gradações dessa doença. Então, grau 3 e 4, frequentemente, o paciente vai ter que ir para a cirurgia, vai ter que ir para a lipoaspiração. Normalmente, grau 1, grau 2 melhoram bem com a terapia clínica, né? A dieta anti-inflamatória, com a terapia complexa, melhora bem. Mas, normalmente, o grau 3 e 4 não vão conseguir fugir da parte cirúrgica, que aí é a lipoaspiração, que é a nossa parte. A lipoaspiração tem a gente costuma falar que a gente costuma fazer por etapas. Não dá pra gente fazer a lipoaspiração inteira do membro de uma vez só. Não dá. Né? Não, e até porque, assim, foge um pouco do... que a lipoaspiração era feita para gordura localizada. Quando a gente está falando de um membro inteiro, é uma lipo circular. Além do volume, né, do perigo volumétrico, a lipo causa uma reação realmente bastante importante, que aí eu acho que aí vai começar essa parte associada com a dermatologia, porque de um jeito ou de outro a gente está esvaziando. Precisamos o quê? Voltar a comprimir essa pele. Então, melhorar a flacidez. Sim. Não por estética, né? Mas que é o seguinte, a gente precisamos de ter uma melhora... Sobra pele. Exato. E essa pele frouxa não vai segurar de novo edema, acúmulo linfático, tudo de novo. Então, assim, é importante estar muito associado, né, com a dermatologia. Aquelas cirurgias que são realizadas para pós-bariátrico? A retirada de pele, na verdade. Junto com... Pode ser realizada, mas você... Tem lugares que você vai deixar uma cicatriz... De fora a fora, né? De fora a fora, num lugar, né, que não é, vamos dizer assim, que não é tão estético, né? Então, por isso que a gente, como a Alessandra falou, a gente costuma associar na lipoaspiração, hoje em dia a gente costuma associar tecnologias para retração de pele. Então, a gente costuma associar lipo com laser, com Renuvion, com jato de plasma, com alguma tecnologia para ter essa retração de pele. Porque imediata já. No ato cirúrgico, junto com a lipoaspiração, você já faz a tecnologia. Para ter essa diminuição da pele. Porque senão, realmente, chega uma hora que você vai ter que fazer como se fosse uma reparadora de um pós-bariátrico, uma cruroplastia, né? E isso seria um problema, né? Porque, assim, se você pensar que o lipedema é uma doença inflamatória, com componente vascular, cada vez que você põe um corte, você reduz a drenagem linfática, né? E aumenta a região de edema. Então, realmente, é uma patologia de tratamento complexo, né? Sim. Lembrar que o paciente vai ter que ter, assim, né, adesão ao tratamento de forma total, né? Global, né? Então, por isso que vai ser importante esse acompanhamento dele com a nutricionista, com o nutrólogo. Eu falo para paciente, primeiro você vai começar com tratamento clínico. Aí, tá aderindo ao tratamento? Tá indo bem? Tá fazendo a dieta? Tá fazendo, né, a terapia de conversão? Ótimo. Aí sim a gente vai para a parte cirúrgica. Não adianta a paciente chegar lá, não faz dieta nenhuma, não faz nenhum tipo de terapia e já querer fazer a lipo. Normalmente os pacientes vêm assim, eu quero fazer a lipo, mas e se frustram. Calma. Que na verdade, assim, corrijam se eu estiver errado, mas é difundido na cultura popular que lipoaspiração é um negócio menos perigoso, que não é tão problemático ser realizado. É uma cirurgia como outra qualquer. Sim, claro. Né? Assim, não tenho a menor dúvida disso. Então, assim, ela depende muito do tamanho, né? Então, mas eu acho que na plástica é uma cirurgia que ela causa a gente brinca, né? Sempre a gente brinca na cirurgia geral, né? Parece que
só porque o buraco é pequeno, o dano o dano também é pequeno, né? Você vê o quanto que endoscopias, né, esses dias laparoscópicas também, elas acabaram achando que a gente, o corte é pequenininho, né, endoscopia de coluna, então, né, o dano é menor, mas não, a resposta sistêmica àquele tipo de agressão é bastante grande, né? Então, é um trauma importante, né? Você ficar lá lipando. Metabolicamente... Fora a destruição de tecido linfático. Metabolicamente, uma lipo grande é um soterramento. O organismo, ele responde como se tivesse sido soterrado. Então, assim, a liberação de mediadores inflamatórios pós uma lipoaspiração é muito grande, né? Então, assim, talvez uma banalização da lipo não é. Mas, assim, acho que é um arsenal terapêutico muito rico na mão do cirurgião plástico, né? E hoje, agora ela está caminhando para essa parte realmente de você lipoaspirar regiões que a gente normalmente não lipoaspiraria, né? De anterior de coxa, tal, que assim, eram localizadas para melhoria de contorno. Hoje você vai ter que fazer praticamente, né, uma região, regiões não tão normais, né? É uma lipo assim, circular, como você falou. Vai ser uma lipo realmente circular do membro inteiro. E a gente faz essa lipo parcelada, né? Primeiro escolhe as áreas, né, piores para paciente, de mais queixa, mas fazer a lipo parcelada. Porque você vai ter que fazer uma lipo 360 no circular, no membro inteiro. Uma pergunta, assim, ligando realmente à questão estética, vejo você fazer muito de lipoaspirar de um cantinho para fazer preenchimento, né, essas coisas. Essa é uma gordura que também dá para aproveitar para fazer. Tô lipoaspirando. Porque já que tirou, assim, será que eu posso pôr aqui no glúteo para dar aquela ajeitada? Porque assim, né, já que tá lá, dá uma ajeitada aí, né? Lapida para mim. Sim, na verdade, hoje em dia até dá para aproveitar, mas a gente sabe que ela tem um padrão diferente. Isso. Eu não sei qual é o comportamento dessa gordura no pós-operatório para uma lipoenxertia, né? Mas às vezes a gente aproveita até a própria gordura, por exemplo, para você homogeneizar esse contorno corporal. Isso. A gente consegue usar sim, tá? Ótimo. Mas a gente sabe que ela tem um padrão diferente da gordura de outros locais. É uma gordura diferente até na cor. Interessante. A cor, ela tem mais traves fibrosas, tem mais entre as camadas de gordura tem mais fibrose. Você sabe que é diferente de uma gordura, vamos dizer, abdominal. Então põe na bunda, que se é pra crescer, cresce no lugar certo. Então, alguém falou assim, tem bunda demais. Eu falei, gente, tem algumas coisas que não tem demais. Bunda demais, magra demais, não tem demais. Tá tudo certo. Foi uma pergunta muito interessante, né? Porque assim, se é um padrão inflamatório, uma doença inflamatória, que a gente nem sabe de onde que vem. Exato, a gente está começando a conhecer agora, mas eu sempre achei assim que eu sei que a lipoenxertia tem essa ideia de volume, mas ela é muito pouco. Você perde até 60%, né? Não, isso mudou. Isso mudou? Mudou. Eu brinco que assim, essa perda vinha do nosso desconhecimento e do que a gente tinha de material adequado, né? Então, as grandes perdas volumétricas é porque a gente esqueceu que gordura é enxerto, né? Assim, quando você põe um grande volume num lugar só, a gordura tem que se nutrir, como qualquer tecido se nutre, por exemplo, embebição no começo, né? Então, se você põe um volumão, então ficava aquela bolota grandona, né? Então, quem estava nas bordas comia, quem estava no centro se lascava. E aí morria, saponificava e você tinha essa perda, né? Então, hoje, depois que a gente começou a usar cânulas mais finas, e aí a enxertia, ela é em várias camadas. Então, você faz pequenos fiozinhos em várias camadas. Então, mudou. Então, agora, em vez de botar um montão, a gente põe menos e parcelado. E você garante uma pega melhor. Eu acho que essa é uma das... Sim. Então, assim, na verdade, gordura a gente tem que fazer um dia à parte, né? Porque, assim, eu sou uma das grandes fãs de gordura. Eu acho que gordura é um tecido extremamente nobre, né? Então, hoje a gente sabe do potencial dele como regenerador, o potencial dele como estimulador, bioestimulador. Então, assim, eu brinco que é uma brincadeira à parte. Um dia a gente só fala de gordura.
células troncos, né? Tem células potenciais, tem célula tronco ali, a gente já, né? Sim. Já cedemos, né, muita gordura de lipoaspiração para estudos, né? Para estudos de célula tronco, é um lugar bastante rico. Tá vendo, Cecília? A gente não tem problema, a gente tá só acumulando célula tronco, vai que a gente precisa usar. Tá lá. Né? Então, assim, eu Tá acho lá. que não precisa tirar tudo, Não, né? A gente tem que deixa guardar. um pouquinho, exatamente. Mas essa ideia sua da gordura, tanto é que quando eu comecei, e a gente começou a conversar, eu falava, Alessandra, mas encher de gordura se perde muito rápido. Aí sim, ela foi me explicar toda essa questão e o quanto hoje isso é diferente. Tanto é que hoje, vai lá na Alessandra, ela, ó, já perde essa pochetinha que ela já coloca no outro canto. Eu falo, a gordura nunca é problema, o problema é onde ela tá. Exato. Você só tá transferindo pro lugar certo. Então, o lipedema tem muito pra gente aprender ainda, né, Roberta? Ainda em termos muito. A gente não sabe se é uma doença inflamatória que ativa a gordura, se a gordura é um deflagrador, se ela é a pobrezinha que sofre. Eu defendo a gordura, tadinha. Sim. Tá Sim. certo. Até porque ela está no lugar errado. Então, a gente tem um dia que realmente conversar com o Charles, porque realmente qual o componente vascular dessa brincadeira? Sim. Né? Se o hormônio incha aquela gordura que comprime a veia, que começa a fazer a bagunça toda. Esse foi só um episódio inicial, Isso, obviamente, né? isso. Porque, assim, uma doença que tem um acometimento tão amplo, esse podcast não daria as explicações necessárias. Exatamente. Bom, doutora Roberta, gostaria de fazer alguma consideração? Sim, eu gostaria só de reforçar que realmente o tratamento do lipedema tem que ter esse componente multidisciplinar, tá? Então, você tem que ter o encaminhamento para os outros profissionais para te ajudar no tratamento global do paciente, né? Não adianta você só tratar a parte estética, você tem que tratar a parte funcional do paciente. Então, tem que ter o acompanhamento da dieta, tem que ter a terapia, tem que ter a nutróloga, a regularização dos hormônios, a regularização hormonal, reposição de vitaminas, de ferro, tudo que tiver em depressão no paciente. Para aí sim você partir para o tratamento cirúrgico. Bom, agradeço às senhoras a presença nesse episódio. A doutora Roberta, em nome da SEM, bem-vindo. Obrigada. Tá? E agradeço a nossa audiência. Lembrando que teremos alguns outros episódios. Meu muito obrigado.